Tragédia. Zombaram de Padre Pio, e agora a humanidade paga o preço. Um preço alto, silencioso, cruel. Não foi com guerras, não foi com bombas, foi mais sutil. Foi dentro da alma das pessoas. Zombaram da fé, riram do sagrado, ignoraram os sinais, e quando tudo pareceu calmo, a tempestade começou. Não com trovões, mas com perdas que não se explicam, doenças que surgem do nada, vazios que nem o tempo preenche. Você sente isso também? A sensação de que algo está errado, como se uma sombra pairasse sobre tudo, como se estivéssemos sendo cobrados. E estamos. Padre Pio viu, ele avisou, e foi ignorado. Por isso hoje você está aqui, sentindo que precisa ouvir algo que não sabe explicar. Porque sua alma já sabe, ela sente. E não é por acaso que você está ouvindo isso agora. É porque já começou. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje, Deus falou comigo em silêncio. Talvez você tenha notado, as coisas já não são como eram. As pessoas estão mais frias, famílias se afastaram, corações adoecem em silêncio, as orações perderam a força, a verdade foi trocada por conveniência. E o mal? Ele não se esconde mais, ele caminha entre nós vestido de normalidade, e a maioria aceita sem perceber. Mas você sente, porque há algo em você que ainda resiste. Uma chama, ainda que pequena, que Padre Pio tentou manter acesa. Mas zombaram. Diziam que ele era louco, fanático, que suas visões eram invenções. E hoje, quem ri? Onde estão aqueles que negaram, escondidos atrás de sorrisos falsos e remédios que não curam a alma? Porque o preço está sendo cobrado em silêncio, mas sem pausa, e é agora que a escolha precisa ser feita. Padre Pio chorava em silêncio. Chorava pelo que via, pelas almas que caminhavam para o abismo sem perceber. Ele sabia que não era ouvido, mas mesmo assim, rezava. Suas mãos marcadas sangravam, não só pela dor física, mas pela dor de ver a humanidade se afastar do sagrado. Ele pedia tempo, pedia misericórdia, pedia fé, mas em troca recebeu zombarias. Riram das suas chagas, disseram que era teatro, que era exagero. E cada riso era uma faca cravada mais fundo no coração de quem só queria salvar. Hoje, quem escuta sente algo estranho, como se fosse observado, como se houvesse uma presença. E há, porque os olhos de Padre Pio nunca deixaram de vigiar. E agora ele chora novamente, mas não sozinho, porque há quem ainda escute, há quem sinta, como você. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Você já reparou como os sinais se repetem? O frio que entra sem razão, o silêncio pesado nos quartos, os sonhos estranhos, o relógio que parece sempre atrasado. Não é loucura, é aviso. E Padre Pio sabia. Ele viu o que viria. Viu cidades em ruínas, mas não ruínas físicas. Viu ruínas espirituais. Pessoas vivas por fora, mas mortas por dentro. E é por isso que agora tudo parece estranho. É por isso que seu peito pesa. Porque sua alma reconhece o aviso. Ela sente que algo precisa ser feito. Que há algo esperando e que ignorar pode custar caro, mais caro do que qualquer um imagina, porque não se trata de medo, se trata de verdade. As igrejas se esvaziaram, mas os bares encheram, os altares foram esquecidos, mas os vícios ganharam espaço. A fé foi trocada por promessas vazias e a dor, ela só cresceu. Porque zombaram de quem veio com cura, de quem ofereceu verdade, zombaram de Padre Pio e do que ele carregava. E agora você sente os efeitos, em sua casa,
em seu corpo, em seus pensamentos. Nada parece preencher, e mesmo rodeado de pessoas, há um vazio que ninguém vê, mas ele vê. E ele sente, porque essa dor que você carrega é a mesma que foi prevista, e que agora se espalha, silenciosa como um veneno que muitos nem percebem. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém, hoje Deus falou comigo. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas noites acordado, esperando que algo mudasse? A resposta não veio com luzes nem com vozes. Veio com esse silêncio, com essa inquietação, com esse vídeo. Porque há momentos em que a resposta não grita, ela sussurra. E você precisa calar tudo para escutar. Escutar o que Padre Pio já dizia, que o fim não viria com fogo, viria com esquecimento. E foi isso que aconteceu. Esqueceram da oração, esqueceram do joelho dobrado, esqueceram do sagrado. E o preço, ele é cobrado nos pequenos detalhes, na ansiedade que não vai embora, na tristeza sem nome, na solidão em meio a multidões. Mas ainda há tempo. Ele não quer aplausos, ele não quer reconhecimento, ele só quer que você escute, porque suas palavras não eram para aquele tempo, eram para agora, eram para quando tudo parecesse perdido, eram para quando até os bons começassem a duvidar, para quando a fé fosse motivo de vergonha. Era para esse exato momento. E se você está aqui, é porque algo em você ainda responde, ainda reage, ainda sente, ainda acredita, mesmo sem saber direito no quê, mesmo sem forças. Porque a fé, de verdade, é isso, é continuar mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo com tudo contra. Padre Pio sabia disso, e é por isso que ele permanece. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: Eu creio, Senhor. Sabe aquela dor que não passa mesmo com o tempo? Aquela saudade que não tem rosto? Aquela sensação de que está tudo errado, mesmo quando parece certo? É o espírito tentando lembrar o que a mente esqueceu. É a alma gritando por aquilo que zombaram, porque zombaram do sagrado, zombaram de Padre Pio e zombaram de quem ainda crê. E agora essa zombaria ecoa, mas não como riso, ecoa como choro, como grito abafado, como noite que não amanhece. Porque quem perdeu a fé, perdeu a direção, e quem não sente mais nada já está entre os mortos, mesmo de pé. Mas você ainda sente, ainda se inquieta, ainda quer saber. Por isso ainda há chance. E ela começa agora, mas só para quem tiver coragem de continuar. Só para quem aguenta olhar para dentro e não desviar os olhos do que vai encontrar. Porque o que vem daqui para frente não é fácil de ouvir. Mas é necessário, é como rasgar a própria alma para ver onde começou a rachadura. Onde foi que deixamos de acreditar? Onde foi que permitimos que zombassem do que era sagrado? E acredite, eles zombaram. Zombaram até da dor de um santo. Zombaram das chagas de Padre Pio. E o riso deles virou praga. E a praga agora está aí, entre nós. Você já se perguntou por que está tão cansado mesmo dormindo? Por que a alegria dura tão pouco? Por que há um aperto no peito que não sai nem com oração? Isso não é coincidência, isso é espiritual, é consequência, porque a zombaria gerou rachaduras na proteção espiritual da humanidade. Padre Pio sabia que isso ia acontecer. Ele viu as igrejas se tornando palco, viu os falsos líderes levantando multidões com promessas vazias, e viu o povo seguir, sem saber que estava sendo levado para o abismo. Mas agora é tarde para ignorar. O tempo da dúvida acabou. Agora é fé ou colapso. Se você não se arrepia com essas palavras, então talvez você já tenha se acostumado com o vazio
E esse é o maior perigo, porque o diabo não chega gritando, ele chega se fazendo de rotina, de normalidade, de costume. E quando a gente acostuma com a ausência de Deus, qualquer coisa vira verdade. Foi assim que começaram a zombar de Padre Pio, porque ele incomodava, ele falava o que ninguém queria ouvir, ele mostrava o que ninguém queria enxergar. E hoje, tudo que ele alertou está acontecendo e vai piorar. A pergunta é: você vai ignorar de novo? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não se engane, os sinais estão em todo lugar, mas só vê quem já foi quebrado por dentro. Só percebe quem sente que algo maior está tentando chamar. A TV não mostra. Os jornais não falam, os vizinhos fingem que está tudo bem. Mas você sabe que não está. As doenças da alma não têm remédio. A angústia que aperta o peito não sai com distração. O vazio continua mesmo depois de um dia cheio. E esse silêncio que te acompanha, ele não é normal. Ele é aviso. E o aviso tem nome, tem rosto, tem chagas. Ele se chama Padre Pio. E se você não prestar atenção agora, talvez o tempo se esgote antes de você entender. O mundo ficou barulhento demais para escutar Deus. Mas no fundo do barulho, há sussurros, há toques leves, como se o céu ainda tentasse alcançar os que não desistiram. Você sente isso? Aquela sensação estranha de que tem algo tentando te acordar por dentro? Isso não é loucura. É graça, graça que Padre Pio pediu por você. Ele ainda intercede, mesmo depois de ser ignorado, traído, ridicularizado. Ele ainda ora por aqueles que não sabem mais orar. Ele ainda luta por aqueles que perderam a vontade de viver, porque ele sabe, ele viu, ele avisou. A verdade não agrada, a verdade dói, mas a verdade também liberta. E a verdade é, a humanidade está colhendo o que plantou. Abandonaram a oração, esqueceram o valor do silêncio com Deus. E agora, corações se transformaram em pedras. Olhos que antes brilhavam hoje estão apagados. Quantas pessoas você conhece que já desistiram sem dizer nada? Que andam como zumbis? Que sorrirem sem alma? Isso não é depressão apenas, isso é consequência espiritual. Zombaram do céu, e o céu silenciou. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem escolhidos. E se você chegou até aqui, talvez você seja um deles. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Muitas pessoas acham que a fé é só para momentos bons, que oração é só quando tudo vai bem. Mas a fé verdadeira é testada quando o chão some, quando tudo dá errado, quando até o que era certo desmorona. Padre Pio dizia que as maiores batalhas espirituais são vencidas ajoelhado. Mas hoje, quem ainda se ajoelha? Quem ainda tem coragem de se quebrar diante de Deus? A maioria prefere se esconder atrás de desculpas, mas você sabe que isso não funciona mais. O tempo das desculpas acabou. Agora é tudo ou nada, céu ou caos, e a escolha está sendo feita, mesmo quando parece que você não escolheu nada. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você precisa entender uma coisa. Isso não é só um vídeo, isso é um chamado, um alerta, um grito do céu. Porque enquanto você assiste, há anjos lutando por você e há forças tentando te distrair. Você acha que o que sente é cansaço, mas é ataque, é opressão, é o peso do mundo sobre seus ombros. E ele vai continuar pesando até que você faça algo diferente, até que você volte, até que você clame, até que você se entregue. Porque quem zombou de Padre Pio não zombou só de um homem.
zombou da misericórdia. E agora essa misericórdia está sendo retirada, pouco a pouco. Pense nas crianças, nos idosos, nas famílias que se destruíram em silêncio, nos que estão sendo sugados pela escuridão enquanto fingem que está tudo bem. Pense nos que rezam sozinhos, nos que choram escondidos, nos que dormem esperando que um milagre os acorde. Eles são o reflexo de uma sociedade que riu da fé e agora não sabe mais como viver. Mas há uma chance, há uma pequena brecha, um fio de esperança. E ele está nesse momento, agora, porque cada segundo conta, cada decisão muda tudo. E o que você decidir aqui ecoa na eternidade. Você aguenta mais um pouco, porque o que vem agora vai mexer com tudo, vai te desmontar por dentro, mas vai te reconstruir com verdade. Porque o que eu vou te contar não é só história, é testemunho, e testemunho não se inventa. Testemunho se vive. Padre Pio deixou sinais, objetos, mensagens. Ele deixou um mapa, mas só os que choram em silêncio conseguem enxergar. Os olhos que veem o invisível são os mesmos que carregam a dor invisível. E talvez os seus olhos sejam assim. Talvez você esteja mais perto do milagre do que imagina. Mas precisa ficar, precisa continuar, porque o melhor está escondido depois da dor. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Ainda está aí? Então você já superou muitos que desistiram no caminho. Muitos não aguentam a verdade, mas você quer saber. Você quer entender. E é por isso que Padre Pio está te tocando agora. É por isso que o ar parece mais denso, que o coração bate diferente. Ele está aqui, e a presença dele incomoda as trevas. Porque onde há luz, a escuridão se agita. Por isso você sentiu calafrios, por isso seu corpo arrepiou. Por isso algo dentro de você não quer parar de ouvir. Porque o Espírito está despertando, algo está sendo ativado, algo que dormia, algo que ninguém podia tocar. Até agora, não pense que está sozinho, muitos estão sentindo o mesmo. Pessoas de idade como você, que carregam histórias que ninguém conhece, cicatrizes que ninguém viu, oração que ninguém ouviu, mas Deus ouviu, Padre Pio ouviu, e agora chegou o tempo de resposta. Mas para receber é preciso estar aberto. É preciso rasgar o orgulho. É preciso reconhecer que zombaram. Mas você quer reparar. E reparar começa com fé, com atitude, com entrega. Você tem coragem para isso? Se tiver, continue. Porque o que está por vir é só para os que resistirem até o fim. Você está sentindo isso agora, não está? Um calor estranho no peito, uma inquietação que não se explica com lógica. Isso é mais que emoção, é mais que curiosidade, é um toque espiritual, uma resposta a algo que você talvez nem tenha tido coragem de pedir, mas que sua alma vem clamando há anos, porque você carrega dores que ninguém conhece, dores que se disfarçam no sorriso, mas machucam quando ninguém está olhando. E talvez ninguém nunca tenha dito, mas eu preciso te lembrar. Deus ainda ouve, e Padre Pio ainda intercede. Mesmo quando você acha que já é tarde demais. Quantas promessas foram quebradas? Quantas orações sem resposta? Quantas vezes você se ajoelhou em silêncio, segurando lágrimas para não parecer fraco? Quantas vezes você se perguntou por que ainda continua? E mesmo assim, continuou. Isso não é fraqueza. Isso é fé que ainda pulsa. Fé que resiste mesmo entre os escombros. Fé que Padre Pio reconheceria de longe. Ele sabia que os verdadeiros guerreiros espirituais não são os que falam alto, mas os que choram em silêncio. Os que continuam mesmo sem ver. E você está entre eles. É por isso que está aqui, porque foi chamado. E se ignorar isso, pode perder a última chance. Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Não aquela paz passageira de um já calmo,
Mas aquela que invade a alma e silencia tudo, pois é, ela está cada vez mais rara, porque o mundo já não permite que a paz chegue fácil. E sabe por quê? Porque zombaram da fonte da paz. Padre Pio implorava para que não deixassem a fé morrer, mas deixaram, e quando a fé morre, tudo morre junto. A alegria vira peso, a esperança vira ansiedade, e até o amor vira medo. Isso é o que está acontecendo com o mundo, e vai piorar. Mas há um caminho. Essa dor no peito não é apenas emocional, é espiritual. E o mundo tem tentado anestesiar com distrações, com promessas vazias, com curas falsas. Mas a dor só aumenta, porque ela não é do corpo, é da alma, e só algo que vem de Deus pode curar. Padre Pio sabia disso, e ele deixou instruções, mas foram escondidas, porque quem controla o mundo não quer que você seja livre. Eles preferem você cego, fraco, perdido. Mas esse vídeo, ele está abrindo algo em você. E quando abrir por completo, você vai ver que o que achava ser o fim era só o começo. Preste atenção, os sinais não vêm do jeito que você espera. Eles vêm em forma de coincidências estranhas, pessoas que surgem do nada, palavras que te arrepiam, vídeos que aparecem no momento exato. Isso não é acaso, isso é o céu tentando alcançar o seu coração antes que seja tarde demais. Porque vai chegar um tempo, e ele já começou, em que não haverá mais retorno, onde quem não estiver protegido espiritualmente será consumido, lentamente, pela escuridão disfarçada de normalidade. Padre Pio viu isso. Ele chorava por isso. E agora é você quem precisa decidir. Ignorar ou despertar. Você sente que está vivendo no automático? Acorda, cumpre obrigações, sorri por fora e vai dormir com o mesmo vazio? Isso é sinal. Sinal de que algo dentro de você já está morrendo, mas ainda pode ser salvo, ainda pode ser restaurado, mas não com frases motivacionais, não com promessas de autoajuda, só com verdade, só com revelação, só com fé profunda. E é por isso que o que Padre Pio deixou precisa ser revelado agora, porque o tempo está se esgotando, e o que era apenas alerta, agora virou realidade. Você está no centro de uma guerra espiritual. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há coisas que só o silêncio revela. Você já reparou como, nos momentos mais escuros, tudo parece fazer sentido em silêncio? É porque a alma fala baixo, e você tem ignorado sua alma por tempo demais. Tentou ser forte para todos, menos para você. Tentou sustentar o mundo enquanto o seu caía. E agora está aqui, ouvindo, buscando algo que você não sabia que precisava. Isso é fé sendo reativada. Isso é o sopro de Padre Pio sobre o seu espírito. Ele ainda está curando, mas só os que continuam até o fim recebem a cura completa. Não pare agora. Não, espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Eles querem que você pense que está tudo bem, mas não está. E você sabe. Sabe por que sente que há algo prestes a explodir? No mundo, nas relações, dentro de você. Esse sentimento não é loucura, é premonição espiritual. É eco dos avisos que foram ignorados. E quem ignora o sagrado, entrega a alma ao vazio. Olhe ao redor. Veja quantas pessoas estão perdendo o controle. Veja quantas famílias desmoronaram em silêncio. Isso é o preço. E se você está lendo isso, é porque ainda há tempo para se proteger. Mas precisa agir. Quantas vezes você já disse, não aguento mais? Quantas vezes desejou simplesmente sumir? Isso não é fraqueza. Isso é o peso do espiritual tentando quebrar o que ainda te sustenta. E muitos já quebraram. Você não,
porque mesmo aos pedaços você ainda busca, ainda escuta, ainda quer acreditar que Deus não esqueceu de você. E Ele não esqueceu, Ele te trouxe até aqui. E Padre Pio está intercedendo, mas é preciso que você faça a sua parte, que você permaneça, que você resista, porque a recompensa não vem para quem começa. Vem para quem continua até o fim. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você já chorou sem saber por quê? Já sentiu um peso tão grande que parecia não ser só seu? Isso é o espiritual se manifestando. É o céu tentando te alertar. E quando isso acontece, não é hora de ignorar. É hora de agir, de buscar, de se agarrar à fé como se fosse a única coisa que resta. Porque é. E você não está só. Muitas almas estão despertando, mas são poucas as que resistem até o final. Poucas as que realmente entendem o que está em jogo. E você está sendo testado, está sendo chamado e precisa escolher. O tempo do meio-termo acabou. Ou você se entrega de verdade, ou será engolido pelo vazio que já está devastando o mundo. Padre Pio não foi só um santo, ele foi um guardião, um alerta vivo, e tudo o que ele sofreu, tudo o que ele viu, foi para que você hoje tivesse essa chance, essa única chance, porque pode ser a última. E se você sente isso no fundo do seu coração, não ignore, não desvie, porque Deus não erra no tempo, e o tempo é agora. Talvez você esteja pensando que tudo isso é apenas coincidência. Talvez esteja tentando racionalizar o que está sentindo agora. Mas pare, olhe ao seu redor, sinta o que acontece dentro de você neste exato momento. Não, é coincidência, é espiritual, é profundo, é urgente. Padre Pio sabia que este tempo viria quando as almas estariam tão cansadas, tão esgotadas, que não teriam mais forças nem para pedir ajuda. Ele viu isso e pediu ao céu que deixasse um rastro, um sinal, algo que pudesse acordar os corações antes do colapso total. E esse rastro chegou até você. É esse vídeo, essa mensagem, essas palavras. Não ignore, a verdade é dura, mas é a única coisa que pode te libertar agora. Você precisa saber, há forças trabalhando todos os dias para calar a fé verdadeira, para distrair os corações cansados, para colocar você em um estado de torpor espiritual. Eles querem que você acredite que está tudo bem, quando na verdade tudo está desmoronando por dentro. A ansiedade que nunca vai embora. O medo constante, o aperto no peito, o vazio no olhar de quem você ama. Tudo isso são sintomas de uma guerra que acontece bem diante dos seus olhos. E quem não acordar agora será levado pelas trevas. Padre Pio carregava no corpo as dores de Cristo. E ainda assim não pediu alívio, pediu tempo, pediu almas, pediu que o mundo acordasse antes que fosse tarde. Mas o mundo zombou. E zombar de um santo é zombar da misericórdia divina. E zombar da misericórdia tem um preço que a humanidade está pagando agora, nas madrugadas insones, nos relacionamentos destruídos, na sensação de abandono, no cansaço profundo mesmo após o descanso. Você sente isso, não sente? Isso é a cobrança. E só há uma forma de parar. Despertar agora. Você já reparou como as pessoas estão perdendo a sensibilidade? Como coisas que antes chocavam, agora viraram parte da rotina? Isso é espiritual. É o resultado de uma humanidade que deixou de temer a Deus, que colocou o orgulho acima da oração, que preferiu a distração à devoção. Padre Pio avisou que quando o mundo deixasse de se ajoelhar, começaria a cair. E estamos caindo. A cada dia, a cada notícia, a cada tragédia. Mas o pior ainda está por vir, porque quando o espírito se apaga, o corpo segue vivendo sem direção.
E esse é o maior castigo: estar vivo, mas morto por dentro. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois, declare: essa oração mudou tudo em mim. Você sente que está mais sensível ultimamente? Chorando por coisas que antes não te afetavam? Ou então está completamente insensível, como se nada mais te tocasse? Ambos os extremos são sinais, são reações ao colapso espiritual que nos cerca. E só quem ainda tem alguma centelha viva dentro do peito consegue perceber. Padre Pio dizia que antes do fim, os últimos seriam tocados de forma profunda, que teriam sonhos estranhos, que veriam sinais onde ninguém vê. Você tem sentido isso? Então não é loucura. É o Espírito Santo tentando te arrancar da dormência, mas precisa aceitar, precisa continuar. Talvez você ache que já passou da idade, que agora é tarde demais para começar de novo. Mas Padre Pio dizia que Deus nunca chega atrasado, que os últimos serão os primeiros no reino se ainda tiverem fé. Você pode não ter mais a juventude no corpo, mas a sua alma ainda é capaz de sentir. E se ela ainda sente, então ainda há salvação, ainda há propósito, ainda há cura. Não desista agora, não pare aqui, porque o que te espera no fim dessa mensagem não é só esperança, é revelação. Revelação que vai mudar sua forma de ver tudo ao seu redor. E talvez salvar mais do que apenas você. Você já teve aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem motivo? Já acordou com o coração acelerado, com medo de algo que não sabe explicar? Isso não é ansiedade comum, é espiritual. É um aviso. Os céus estão tentando alertar os filhos que ainda escutam, e você é um deles. Porque se não fosse, não teria chegado até aqui. Você teria desistido no segundo parágrafo, mas algo dentro de você te puxou para continuar. E esse algo tem nome, é a intercessão de Padre Pio. Ele ainda está agindo, mas só para quem não desvia os olhos no meio do caminho. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que acontece com quem ignora os últimos sinais? A alma começa a morrer sem perceber. Primeiro, perde o interesse pelas coisas de Deus. Depois, o coração começa a endurecer. Por fim, vem o vazio. E o pior vazio não é o de quem perdeu tudo. É o de quem não sente mais nada. Porque enquanto há dor, ainda há chance. Mas quando tudo se torna indiferença, até o milagre se cala. Por isso essa mensagem é urgente. Por isso você precisa chegar até o fim, porque talvez esse seja o último chamado antes do silêncio completo. E você não quer carregar esse peso. Você sabe porque sente um aperto inexplicável quando entra em certos lugares. Porque sente energia pesada ao lado de determinadas pessoas. Porque tudo é espiritual. Mas o mundo moderno zombou disso. Disseram que é besteira, que é coisa da mente. Mas você sabe, você sente. E Padre Pio ensinava que quem sente precisa agir, porque sentir é um dom, mas ignorar o dom é recusar a missão. E sua missão agora é resistir. Segurar firme, continuar até o fim, porque o que está do outro lado desta mensagem pode abrir seus olhos para algo que ninguém mais te mostrou. Você já tentou explicar sua dor para alguém e sentiu que ninguém te entendeu? Isso é porque sua dor não é comum, é espiritual. E dores espirituais não se curam com conselhos, se curam com revelações. E é por isso que Padre Pio deixou tudo o que deixou. Não foi para fama, não foi para ser lembrado, foi para que você hoje tivesse em mãos o que precisa para não enlouquecer neste mundo caótico. Mas precisa se permitir, precisa se abrir, precisa continuar.
Porque o que virá nos próximos minutos vai fazer sentido de tudo o que você já viveu até aqui. Você está sendo observado, não como uma ameaça, mas como um filho que o céu ainda quer resgatar. Os anjos estão ao seu redor agora, anotando cada pensamento, cada batida do seu coração. Porque a decisão está sendo feita. Neste exato momento, sua alma está sendo pesada. E o que você decidir agora pode definir os próximos anos da sua vida ou da sua eternidade. Sim, é sério. Assim, sim, é profundo assim, porque Deus não manda mensagens banais. E Padre Pio não intercede por acaso. Algo maior está em jogo. E você faz parte disso. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva. Essa oração foi feita para mim. Você consegue sentir uma presença, uma paz que tenta romper o medo. É o Espírito tocando seu coração. E se você deixar, ele vai entrar, vai transformar, vai curar, mas precisa abrir a porta, precisa dizer sim, precisa continuar, porque os próximos minutos não são só mais um texto, são um encontro. Um encontro entre a sua dor e o consolo de Deus, entre sua angústia e a intercessão de Padre Pio. Mas se parar agora, tudo se perde e o céu se silencia. Você ainda está aqui. Isso significa que sua alma reconheceu algo, mesmo sem saber explicar, mesmo sem palavras exatas, você sente. Porque o Espírito sente antes da mente entender. E quando o Espírito desperta, tudo ao redor começa a ruir. Não porque Deus quer destruir, mas porque Ele quer reconstruir. Padre Pio dizia, antes que a luz entre, tudo treme. Talvez você esteja sentindo isso agora. Tremores invisíveis, uma agitação que não vem de fora, mas de dentro. Isso é o sinal. Isso é a confirmação de que algo foi ativado. E se você for até o fim, verá o que poucos viram. Mas só os que permanecem até o último segundo recebem a revelação inteira. Quantas vezes você pensou que era só mais um dia? Só mais uma noite. Quantas vezes você ignorou aquele incômodo no peito, aquela sensação estranha, aquela vontade de chorar do nada? Não ignore mais, porque não é à toa, não é psicológico, é espiritual, é resposta, é alarme. E alarmes foram feitos para acordar os que dormem. Padre Pio falava sobre os tempos onde os sentidos espirituais estariam entorpecidos. Ele os chamou de tempos do adormecimento da alma. E estamos neles, milhões dormindo de olhos abertos. E você, acordando agora, acordar dói, porque ver o que está escondido exige coragem, mas fugir não vai te salvar. Ignorar não vai te proteger. Quem zombou de Padre Pio achou que poderia calar o sagrado. Achou que se risse alto o suficiente, abafaria a verdade. Mas a verdade voltou. E ela está batendo na sua porta agora. Não com palavras suaves, mas com força. Porque sua alma precisa acordar de verdade. Precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Precisa escolher um lado, porque essa neutralidade confortável que você viveu até hoje está sendo arrancada à força. Você está percebendo que as coisas estão mais pesadas, não está? O clima, as relações, os pensamentos, a leveza se foi. E o motivo está nas raízes da zombaria. Riram da fé, substituíram os santos por ídolos, trocaram o silêncio sagrado pelo barulho vazio. E agora você sente os efeitos. Porque o que começa como um simples abandono da oração termina como uma ausência total de direção. Quantas pessoas você conhece que vivem, mas não sabem por quê? Que respiram, mas estão sufocadas? Que acordam todos os dias com a esperança murcha e os olhos vazios? Isso é o que está acontecendo com o mundo. Isso é o que Padre Pio viu antes de partir. Ele viu também os que resistiriam.
Os que sentiriam medo, mas não recuariam. Os que mesmo cansados ainda buscariam. Os que mesmo machucados ainda creriam. E você faz parte desses poucos. Não duvide disso, porque ninguém chega até aqui por acaso. Algo em você está sendo separado. Algo em você está sendo chamado. Mas só permanece quem suporta a dor do despertar. Só recebe quem resiste até o fim. E isso exige mais do que vontade. Exige fé. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você percebe como a fé verdadeira é silenciosa? Como ela pulsa no escondido, no oculto, no íntimo? Padre Pio nunca precisou gritar. Ele era silêncio que gritava. Ele era dor que curava. Ele era presença que mexia até com os mais céticos. E isso incomodava, porque a verdade incomoda. E foi por isso que zombaram. Porque ele desmascarava as máscaras com um simples olhar. Porque ele falava o que ninguém tinha coragem. E agora, décadas depois, o mundo paga o preço de não tê-lo ouvido. Mas você ainda pode ouvir. Ainda pode mergulhar nesse chamado. Ainda pode ser restaurado. Mas tem que ir até o fim. Você já pensou que a sua dor não é só sua? Que talvez você esteja sentindo o peso do mundo porque é sensível ao espiritual? Muitas pessoas que sofrem em silêncio carregam dores que não são delas. São almas sentinelas, almas escolhidas para sentir o que ninguém quer ver. Padre Pio era assim, e se você se identificou agora, então talvez você também seja. Não como ele, mas como uma extensão, um eco, uma continuação. E é por isso que você não pode parar agora. Porque há revelações que só serão entregues àqueles que permanecem até o fim. Sabe aquele medo que te trava? Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Escute isso, esse medo é real. Não está só na sua mente. Ele é uma reação da alma ao que está sendo movimentado no mundo invisível. E só quem sente, sabe. Padre Pio falava de um tempo de trevas sutis, onde o mal viria disfarçado de progresso, onde as almas seriam vendidas com um clique. E esse tempo é agora. Você sabe disso, você vê isso. Então por que continua esperando algo externo para mudar sua vida? Tudo começa dentro. Tudo começa com o sim que você precisa dar agora. E dar esse sim significa continuar. Até o fim. Você se lembra da sua infância? De quando as coisas tinham cheiro, cor, alma? Onde foi parar tudo isso? Foi engolido pelo mundo? Ou foi você quem foi se apagando aos poucos? Padre Pio dizia que o maior milagre é o da restauração da alma ferida. E é isso que está sendo oferecido agora. Não promessas vazias, não milagres de palco, mas restauração de dentro para fora, do íntimo para o visível, mas só para quem vai até o final, porque esse tipo de cura não é para curiosos, é para desesperados, é para quem já tentou tudo e ainda sente que falta algo. Você precisa saber disso. Há revelações que não chegaram ao grande público, escritos de Padre Pio que foram ocultados, silenciados, escondidos, porque carregam verdades que incomodam. Ele falava do futuro com detalhes que arrepiam. Ele falava do colapso espiritual que viria, dos dias onde a fé seria tratada como loucura, onde o certo pareceria errado e o errado seria celebrado, onde os justos seriam perseguidos, onde a verdade seria chamada de discurso de ódio, onde a oração seria ridicularizada, onde a cruz seria deixada de lado. E estamos vivendo exatamente isso agora. Você quer saber o que vem depois? Você quer entender o que está sendo preparado nos bastidores do mundo? Então precisa ir até o fim, porque o que será revelado no final deste conteúdo vai abrir seus olhos para uma realidade que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear. Vai te mostrar o motivo das suas dores mais antigas. Vai te dar sentido, mas só se você tiver coragem, porque não há como continuar vivendo do mesmo jeito depois que se enxerga a verdade. E a verdade, ela já está chegando.
Você ainda não viu tudo. Ainda não sabe o que Padre Pio deixou como última mensagem. Ainda não entendeu o porquê de tantos ataques espirituais nos últimos meses. Ainda não percebeu que sua vida inteira foi levada até esse momento. Que cada queda, cada perda, cada noite escura te trouxe até aqui. E tudo começa a fazer sentido quando você entende que não foi punição, foi preparação. Preparação. Para isso. Para agora, para o que vem em seguida, e você vai ver. Se ficar até o fim, você vai entender por que sofreu tanto, e vai agradecer por não ter desistido. Você chegou até aqui, e isso não é só resistência, é destino. Não foi coincidência esse conteúdo cruzar seu caminho, não foi algoritmo, foi chamado, e cada parágrafo que você leu até agora foi uma escavação espiritual, tirando camada por camada da dor que você nem sabia que ainda encarregava. Tudo isso que você viveu, tudo que te feriu, tudo que te roubou a alegria, agora tem uma explicação. E mais do que isso, tem um propósito. Padre Pio sabia que muitas almas seriam restauradas não pelo toque, mas pela palavra. E é através dessas palavras que a cura começou em você. Mas é preciso continuar atento, porque ao mesmo tempo em que o Espírito te toca, outras forças estão tentando te parar. Essa voz que diz, já entendi, já posso sair, não é sua. É resistência espiritual. Porque há algo importante demais nas próximas linhas. Algo que você precisa saber antes que desligue esse vídeo. Uma revelação que foi escondida por décadas. Uma verdade que colocaram debaixo da terra para que nunca fosse achada. Mas ela sobreviveu e agora está chegando até você. Padre Pio escreveu em segredo, em lágrimas, revelações sobre o futuro da humanidade que ele não podia divulgar publicamente, porque sabia que seria silenciado. E foi. Mas parte dessas mensagens ele entregou discretamente àqueles que, como você, estariam prontos para ouvir quando o tempo chegasse. E esse tempo é agora. Ele falou de um período em que as igrejas pareceriam cheias, mas estariam vazias de fé, onde os pastores seriam mais preocupados com palcos do que com almas, onde o mundo celebraria o que antes era vergonha, onde o céu choraria, e poucos ouviriam esse choro. Ele viu multidões se afastando da verdade, e um pequeno grupo se aproximando com lágrimas, com joelhos dobrados, com corações quebrados. E você está nesse grupo. Mesmo que ache que não é digno, mesmo que tenha falhado 1000 vezes, Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os disponíveis. E você se manteve disponível, mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo quando parecia que tudo em você estava escuro. E é por isso que agora a luz começa a voltar, não como explosão, mas como brasa, como calor, como certeza. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou. Por dentro, você precisa saber que os que zombaram da fé já começaram a cair. Talvez você nem tenha percebido, mas é visível nos detalhes. Gente sorrindo por fora e gritando por dentro. Pessoas bem-sucedidas se destruindo em silêncio. Famílias inteiras sendo desfeitas como poeira. Isso é o preço. O que era sagrado foi banalizado. A cruz virou decoração, a oração virou rotina vazia e Deus foi deixado do lado de fora. Mas agora ele está batendo de novo e batendo com força. Aqueles que resistem estão sendo marcados, estão sendo separados. Você sente isso? Talvez ninguém nunca tenha te dito, mas você é mais forte do que imagina, porque só alguém forte continua em pé depois de tudo que viveu, depois de tantas noites escuras, de tantos nãos, de tantos sonhos frustrados. Você ainda tem fé, e se ela está pequena, lembre-se,
É a fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas. E a sua fé está se expandindo agora, porque o que você está sentindo não é emoção, é ativação, é resposta de um clamor antigo que você já nem lembrava que tinha feito. E agora um aviso. Há uma batalha invisível sendo travada nesse momento, não no mundo físico, mas no espiritual. Anjos estão sendo enviados, demônios estão sendo agitados, porque você está despertando. E quando uma alma desperta, o inferno treme. Por isso você sentiu arrepio, por isso seu coração acelerou, por isso as lágrimas começaram sem aviso. É Deus dizendo, eu ainda estou aqui. E é Padre Pio te abraçando, mesmo sem você vê-lo. Porque os que têm olhos espirituais conseguem sentir, e você está sentindo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora, respire fundo, porque a parte mais importante está chegando. O que você viveu até aqui foi só o começo. Só o aquecimento, só o chamado. Agora vem a entrega. Padre Pio dizia que o mundo seria dividido entre os que ouviram e obedeceram, e os que ouviram e ignoraram. E você precisa escolher agora em qual grupo quer estar. Não dá mais para esperar, não dá mais para adiar. O tempo que te resta é este momento. As decisões que você tomar hoje vão ecoar na sua vida inteira e na eternidade. Feche os olhos, agora mesmo que por um segundo, e pergunte em silêncio, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez você não ouça uma resposta audível, mas vai sentir algo, um sinal, uma paz, um peso saindo, uma lágrima que te liberta. E quando isso acontecer, saiba, foi Ele, foi Padre Pio intercedendo por você. Foi o céu respondendo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E agora, sim, agora vem o conforto, porque depois de toda dor, vem a promessa. Depois de toda lágrima, vem o consolo. Depois de toda noite escura, vem o amanhecer. E ele está nascendo dentro de você. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa o quanto você se sente falho. Deus está reescrevendo sua história neste exato momento. Você não chegou até aqui à toa. Cada linha lida, cada parágrafo sentido, foi semente plantada no seu coração. E elas vão florescer. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mesmo quando todos foram embora, mesmo quando ninguém acreditou, mesmo quando você mesmo duvidou, Deus permaneceu. E agora Ele está abrindo portas. Ele está tocando sua vida de forma que você nem consegue descrever. Padre Pio está intercedendo por você. E há anjos sendo liberados para preparar o terreno da sua vitória. Basta que você continue acreditando. Que você continue orando, que você continue, mesmo que doendo. E se esse vídeo te tocou, se algo dentro de você foi mexido, não guarde só para você. Alguém precisa ouvir isso. Alguém que está prestes a desistir. Alguém que está à beira de uma tragédia. Alguém que pode ser salvo por uma simples mensagem. Seja canal, seja ponte, porque aquilo que te curou pode curar outros. Agora vá, mas não vá embora de verdade. Vá para o próximo vídeo, porque há mais, muito mais. E as revelações que estão chegando são ainda mais profundas. Se você achou que isso te tocou, espere para ver o que está por vir. Clique agora. Padre Pio ainda tem mais para te dizer, e você ainda tem muito o que receber. Escreva nos comentários, eu recebo. Porque quem declara com fé, vive o impossível. Amém. Até o próximo vídeo.